Olá, torcedor pernambucano, público em geral que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista. Mais uma sexta-feira e hoje em dose dupla. A gente, a partir de agora, vai trazer mais uma seleção, que participará desta Copa do Mundo, sendo destaque aqui no nosso canal. E mais tarde teremos também destaque de mais uma seleção aqui na plataforma. Agora é a vez da seleção do Marrocos. A seleção marroquina de futebol vem para a sua sexta Copa do Mundo e a partir de agora a gente vai trazer detalhes sobre essa seleção que caiu numa chave complicada, mas é uma seleção competitiva. A gente vai trazer detalhes a respeito dela, uma seleção africana que está na disputa do Mundial do Catar. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nos nossos vídeos. Importante a sua participação através dos comentários e, claro, comenta bastante, compartilha, dá like, recomenda para outras pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho. Em relação ao Marrocos, como dito, sexta participação em Copas do Mundo. A primeira foi em 1970. Em 1986, o Marrocos fez a sua melhor campanha em Copas, atingindo aí a 11ª colocação. Aí esteve participando em 1994, 98, 2018, na Copa da Rússia, até garantir vaga mais uma vez na edição deste Mundial. Destacar que a seleção marroquina, ela, na minha opinião, teve um confronto acessível para chegar à Copa do Mundo no mata-mata das eliminatórias africanas. Pegou a seleção do Congo, um empate em 1-1 no primeiro jogo na casa do Congo e depois a vitória do Marrocos por 4-1 jogando diante do seu torcedor. Se a gente levar em consideração os outros confrontos, Tunísia e Mali, Senegal e Egito, Argélia na disputa aí, com a seleção de Camarões, então foram confrontos mais complicados, tanto na teoria como também na prática, e o Marrocos teve aí esse confronto mais acessível em busca dessa vaga na Copa do Mundo. No Mundial caiu no grupo F, não é uma chave fácil. A seleção do Marrocos caiu numa chave com Bélgica, com Croácia e com a seleção canadense. Eles fazem inclusive a sua estreia no dia 23 de novembro, às 7 da manhã, horário de Brasília, contra a seleção da Croácia, no estádio Al-Khor. A estreia da seleção marroquina contra a Croácia. Detalhar que a gente destaca bastante, das seleções africanas, esse vigor físico, essa questão da disposição em campo, a intensidade depositada em campo, às vezes exacerbada em alguns momentos, e a seleção marroquina não foge muito disso. É uma seleção que deposita muita intensidade em campo e também tem bons valores individuais e poderia ser uma seleção ainda mais qualificada se não houvesse essa briga interna entre o Ziyech, jogador da equipe do Chelsea, já participou da seleção de Marrocos, e o técnico, o Vahid Halilhodzic, o bósnio, que não compactua com a participação de Ziyech na seleção. Por quê? Porque o Ziyech, segundo o atual técnico da seleção do Marrocos, ele acabou fingindo uma lesão, segundo o técnico, em uma convocação para um jogo contra a Burkina Faso. E na ocasião, segundo o treinador, não havia lesão e ele estava mesmo fazendo o corpo mole para não vestir a camisa do Marrocos. E até uma declaração dada no começo do mês de fevereiro, que o Ziyech acabou concedendo essa entrevista e destacando que não mais vestiria a camisa da seleção marroquina. Então há essa disputa, poderiam ser uma seleção ainda mais qualificada com a presença do bom meia dos Blues, mas que com essa divergência com o atual treinador, ele acabou se aposentando, se retirando da seleção de Marrocos, e até uma declaração pesada do Halilhodzic, dizendo que nem se fosse o Messi, ele colocaria o Ziyech na lista de convocados para a Copa do Mundo. Então, divergências à parte, a gente tem aí, já apresentou para vocês aí o Halilhodzic, que é o técnico bósnio, 69 anos de idade, é um cara que tem aí uma boa identificação com a França, já treinou, estava treinando até então a equipe do Nantes, e assumiu a seleção de Marrocos em agosto de 2019. Um cara que chega para essa Copa do Mundo com a expectativa de, quem sabe, ter uma melhor campanha, diferente do que aconteceu na Copa Africana de Nações, por exemplo, quando o Marrocos caiu nas quartas de final para a seleção do Egito.
e fez uma bela primeira fase, 7 pontos conquistados, mas na hora do vamos ver, na hora do mata-mata, acabou caindo para a seleção de Mohamed Salah. E a partir de agora a gente, como de costume, traz destaques aqui para o torcedor conferir. A gente traz 5 destaques desta equipe, que são jogadores que atuam na Europa ou têm essa liderança, esse papel de líder na equipe marroquina. Começando pelo ótimo goleiro Yassine Bounou. Bounou tem 31 anos, né, é o goleiro titular da equipe do Sevilha, né, há 2 temporadas como titular, mas há 3 vestindo a camisa da equipe lá de Andaluzia. Né, e toda a sua carreira ela foi construída no futebol espanhol. Nesta temporada, 41 jogos, né, e 2 assistências, né, por incrível que pareça, um goleiro que em alguns lançamentos tem colocado aí alguns de seus companheiros na cara do gol. É uma liderança, é um cara que também em alguns momentos, em algumas ocasiões, é o capitão da seleção, né, divide aí a braçadeira com o Amrabat, que também vai ser destaque aqui, né, e o Bounou é essa experiência no gol, é um cara que passa sim essa seguridade ao sistema defensivo, que também é fortalecido pelo Romain Saïss. Romain Saïss, que tem 32 anos, é um zagueiro que atuou nas suas últimas 6 temporadas com a camisa do Wolverhampton, né, e chega ao Beşiktaş da Turquia para essa temporada 22-23. É um jogador que na temporada que se passou fez 32 jogos com 3 gols marcados. É uma das armas de um Marrocos que aposta muito na bola aérea e que consegue, né, marcar gols com a presença do Romain Saïss dentro da área. Não é apenas um zagueiro, né, que tem aí esse lado defensivo mais aguçado, podemos dizer assim. Mas o lado ofensivo dele também já decidiu partidas importantes para a seleção do Marrocos e também no Wolverhampton, né, algumas boas participações. A gente continua na defesa, mas também com uma outra arma que serve e muito para o ataque, falando de Achraf Hakimi. Hakimi é jogador do Paris Saint-Germain, né, jogador que tem passagens aí por equipes importantes do futebol mundial, como o Internacional, Borussia Dortmund, Real Madrid. Nesta temporada, 41 jogos com a camisa do Paris Saint-Germain, 4 gols, 6 assistências, né, um lateral que praticamente no Marrocos joga como um ponta. É um cara que funciona praticamente na segunda linha e é o homem da bola parada na seleção do Marrocos, né? Tem essa importância também, tem uma relação muito boa com o Halil Hodzic, né? Um cara de confiança da seleção, embora jovem ainda, 23 anos, é um cara aí para as próximas gerações, né, da seleção marroquina. É um cara que aparece bem, né, e que, né, é essa arma ofensiva, é um cara que tem uma liberdade a mais pelo lado direito para até mesmo construir o jogo da seleção do Marrocos. Outro jogador, experiente, atleta, que na maioria das vezes não figura tanto como titular, até pela idade, o Amrabat, né? Nordin Amrabat tem 35 anos, é um atacante do AEK, né, da Grécia, não tem sido titular como dito, né, com tanta frequência, mas é uma liderança em campo. É um jogador que já atuou com a camisa do Al-Nassr, do Leganés, do Málaga, do Watford da Inglaterra. É um experiente jogador, né, que pode dar aí um caldo a mais a essa seleção. É um cara que joga ali à frente da defesa, principalmente quando o Marrocos coloca ali 2 linhas, né, com 4 jogadores e um jogador entre essas linhas e a referência, né, e ele é esse jogador entre as linhas, né, o cara que dá o combate à frente da defesa e consequentemente tem a qualidade no passe para iniciar as jogadas da seleção do Marrocos. Não necessariamente o Marrocos jogando com 4 homens lá atrás, e a gente daqui a pouco explica o porquê, mas o Amrabat tem esse papel na equipe marroquina. E por fim, En-Nesyri, né, En-Nesyri é atacante do Sevilha, né, tem 25 anos, é companheiro de equipe do Bounou, né, está há 3 temporadas na equipe lá de Sevilha, né, nessa temporada até apagada, viu? 29 jogos, 5 gols, 1 assistência, né, acabou perdendo espaço na equipe, mas é um cara importante para a seleção, né, ele divide as atenções aí com outros nomes, né, Boufal, Abukhlal, né, Abukhlal que é jogador inclusive do AZ Alkmaar, né, todo esse protagonismo no ataque da seleção dividido, e no Sevilha também houve essa divisão, por isso poucos gols nesta temporada do jogador. Já que falamos em formação, coloca na tela da forma como a equipe marroquina se dispõe para os jogos mais complicados. Eu até coloquei uma formação aqui levando em consideração os jogos mais difíceis da seleção do Marrocos. Ela não adota, na maioria das vezes, uma formação com 3 homens atrás,
Mas num grupo com Bélgica, um grupo com Croácia, talvez contra o Canadá ele tenha ali uma linha com 4 homens lá atrás, mas a maioria dos jogos, pelo menos para mim, na Copa do Mundo, a seleção do Marrocos aparecerá com 3 defensores. O Bounou no gol, Saïss, Maé e Agüer, né, a zaga, né, 3 homens. O Massina pelo lado esquerdo e o Hakimi pelo lado direito. O Amrabat sempre como dúvida ali com o Amalá, né, que é um dos jogadores que atuam mais por dentro. O Unai, embora ele esteja aí nesse posicionamento de meio, também sai um pouco mais para os lados do Massina. O Taarabt, bom jogador da equipe do Benfica, poderia ser um dos destaques aqui apresentados há pouco, aparece também ali como no meio. En-Nesyri ou Tsoudaly, ou até mesmo a presença do Boufal, do Aboukhlal no ataque, com o El Kaabi. Essa tem sido as últimas formações da seleção do Marrocos nas disputas, né, de Copa Africana de Nações, né, de eliminatórias, até mesmo de amistosos, né, os testes feitos pelo Halil Hodzic. Então, um pouco sobre a seleção marroquina. A gente trazendo aqui destaques de seleções que participarão desta Copa do Mundo no Catar. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!